Quero cumprimentar aqui a vereadora Poliana Gama. Muito obrigado pela presença, vereadora. Muito bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Pedro, ouvintes da Difusora. Tá tudo bem, sim, fora a gripe que pegou de cheio. Tem que cuidar um pouco da saúde agora, né? Sem dúvida. Vereadora, como é que fica a vida política da senhora? A senhora vai começar mais uma gestão almejando o quê? Fazer um bom trabalho pela cidade, continuar com esse trabalho sério, que tenha por principal objetivo o interesse público. E aí acredito que tudo é consequência, Pedro. Até assim, eu gosto de frisar bastante isso para a população. As pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, o meu trabalho mais de perto, vão confirmando essa maneira da gente ver a política, analisar toda a situação. E quem não conhece tanto, tem a oportunidade de, quando querer conhecer, ver também um histórico de coerência nas ações. Eu acredito que quero, né, e cultivo isso na minha vida, política como consequência do que eu sou, como cidadã, como profissional. Então isso é muito importante. Então, eu acho que pensar em alguma outra coisa, uma candidatura né, para daqui a 2 anos para deputado, ou então daqui a 4 anos para prefeito, tudo isso passa sim pelas conversas internas do partido e lógico que acaba passando pela nossa cabeça, mas a gente tem que se policiar para que olhar para o presente e no presente você fazer um bom trabalho, sempre considerando, no nosso caso, o objetivo principal, o interesse público, a legalidade dos atos. E aí sim, aí eu acredito que outras coisas acabam sendo consequência disso tudo. Não dá para pensar só nisso, né? O principal, a gente tem que pensar no principal, que é o trabalho nosso pela população. Pois não. A senhora apoiou o Mário Ortiz para prefeito. A votação obtida por ele foi decepcionante? Olha, eu acredito o seguinte, que lógico que a gente queria uma votação muito mais expressiva que possibilitasse a todos nós, né, a nossa coligação, ir para o segundo turno. E isso não foi possível. A gente ficou, lógico que a gente fica triste, porque o nosso trabalho foi justamente para o contrário. Mas, por outro lado, a gente consegue observar que a questão do tempo de televisão aqui acabou sendo algo preponderante, né, que influenciou bastante, acredito que para que os candidatos pudessem expor suas propostas. E fora isso também, o aporte de recurso financeiro. A gente teve uma campanha muito modesta, procuramos, assim, só para você ter uma ideia, a nossa coligação, para pagar, por exemplo, um apresentador para o programa, ficaria muito caro. Então, por isso que eu acabei sendo a apresentadora no programa majoritário. Fiz algumas participações para ajudar nisso. Então, foi uma soma de esforços muito grande. E, infelizmente, a gente não conseguiu chegar no segundo turno. Mas isso foi bom para a senhora, né? Não foi bom para mim e para a senhora como locutora, né? Porque, de repente, a senhora vai ocupar um espaço aqui futuro. Já pensou, Pedro? Agora, politicamente foi muito bom, porque a senhora apareceu no horário político, né? E mais um detalhe da sua votação expressiva também ajudou, não? Acho que tem uma série de coisas que ajudam. Que ajuda, né? Agora, a senhora poderia ter melhor resultado se fosse a candidata a prefeito? A senhora se arrepende de não ter sido candidata a prefeito? Pergunta difícil de responder. Olha, pelo que a gente sentiu na rua, e até mesmo de algumas pessoas da imprensa, e tantas outras pessoas de associações que a gente visitou, foi duro. Quantas pessoas, poxa, você era minha candidata a prefeita, por que você não saiu? Então, nessas horas, realmente batia. E eu, várias vezes, o Mário sabe muito bem disso, eu falava, ai, Mário, olha só. Mas, ao mesmo tempo que batia essa coisa, tipo, ai, será que não, eu mesmo com os meus lá 1 minuto e 40, será que eu não tinha que ter sido candidata para ter mais uma alternativa? Então, isso passa pela minha cabeça. Mas, por outro lado, Pedro, quando a gente observa aí o resultado, tudo, eu vejo assim, 1 minuto e 40.
Lógico, a gente ia fazer a exposição das nossas propostas dentro do que era possível, mas a gente não ia conseguir mostrar isso com tanta clareza quanto um programa como o do PSDB, que tem quase 12 minutos, e um programa do PT que tem praticamente 8 minutos. Seria uma coisa muito objetiva. Acho que faltaria tempo, sim. E o outro fator determinante é que nós não tínhamos no PPS uma chapa completa de vereadores. Nós tínhamos ali 20 nomes, né, aproximadamente, de candidatos a vereador, e nessa hora você precisa de um time muito bem formado para você sair às ruas. E, como eu disse, Pedro, hoje passa outras situações em termos de política pela nossa cabeça nas discussões internas do PPS. Mas discussão, por exemplo, de prefeitura, a gente só veio discutir isso no ano passado, foi lá para final de setembro, outubro. Por quê? Porque o PPS estadual tinha pedido fez uma pesquisa em algumas cidades e mostrou que em Taubaté eu ocupava o 3º lugar como opção para candidata aqui a prefeita. Então foi consequência de um trabalho e a gente começou a ver se a gente tinha condições para isso. Tivemos uma pré-candidatura, mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu dar sequência no projeto, mas, por outro lado, também uma escolha muito consciente. Continuamos com a nossa coerência, porque não é de hoje que a gente tem um trabalho junto com o Mário, né, o Mário Ortiz. Demos continuidade a isso e, infelizmente, não conseguimos chegar ao segundo turno. Programa Pedro Luiz, na sua primeira hora, falando sobre a cidade, sobre as reivindicações da cidade. Já tive aqui, viu, vereadora Poliana, hoje pela manhã, nosso ouvinte, agora na primeira meia hora, Floriza, que mora na Cidade de Deus, disse que a prefeitura fez uma obra lá na Igreja das Irmãs, lá na Baronesa. Teve que arrumar a rua e teve que derrubar o banheiro, pelo que ela contou. E a prefeitura reconstruiu o banheiro, né? Só que ficou sem porta o banheiro. Já faz algum tempo as irmãs cansaram de reclamar na prefeitura, o banheiro está sem porta lá. Ela está aqui dizendo que foi um serviço mal feito lá pela prefeitura. Vamos encaminhar para a prefeitura para ver o que pode ser feito e explicado sobre isso. Eu vou somar com isso também, eu apresento um ofício, né? E é importante, além de lá, lembrar que a prefeitura, que ainda nós temos apenas um banheiro para atender o PA da Gurilândia, o pronto atendimento 24 horas da Gurilândia. Um banheiro para atender homem e mulher na recepção. É uma coisa que não tem como a gente aceitar. Feita, muita coisa para ser feita. Depois eu vou passar o telefone da ouvinte, até para que a senhora possa, por gentileza, né, entrar em contato com ela e pegar mais referências sobre este fato, tá bom? Tá ótimo. Vereadora, no segundo turno a senhora aposta em quem? Olha, eu digo para você, confesso para você, Pedro, eu não tenho isso definido ainda. E em termos de partido, é até bom aqui poder tornar isso público. O PPS, a princípio, o nosso objetivo é manter a neutralidade nesse processo. No meu caso, Pedro, faço questão de ter, e agradeço a oportunidade de explicar isso, né, compartilhar isso com as pessoas. Eu fico olhando, né, para os processos políticos que acontecem não só na cidade, mas no país. Então, assim, aqui em Taubaté, eu era pré-candidata a prefeita, por uma série de razões, adiei esse projeto, apoiamos o Mário Ortiz, por acreditar que ali reunia as condições para disputar o pleito. Então, assim, eu era pré-candidata a prefeita, adiei o projeto para apoiar o Mário Ortiz. Se eu fiz isso, se o PPS fez isso, fez porque além de ter uma identidade maior com o grupo do Mário, é porque também nós ali fizemos uma série de ações em conjunto para fazer uma proposta, apresentar uma proposta para a cidade, que foi o nosso plano de governo. Nós não fomos construir isso com as outras siglas partidárias, construímos com o grupo do PSD e depois veio o PTN para compor conosco. Então, nesse momento, segundo turno, a gente vai ter que fazer a nossa opção como cidadão. Eu honro essa questão de ir, de votar, de participar desse processo, mas como é que eu posso agora, né,
fazer disso. Daí as pessoas falam, mas e as negociações, e as conversas, e as propostas? Eu não sei, até agora o PPS, nós não nos convencemos de estarmos seguros em ambas as coligações. A gente tem uma história de divergências com o PSDB da cidade, né? Não concordamos com uma série de ações com o grupo do PSDB, sei muito bem que Júnior não é o pai dele, que liderou muitas dessas ações das quais nós divergimos. Conheço o Júnior, estudamos, me dou muito bem com o Júnior, estivemos conversando na semana passada, só que assim... Ele pediu o seu apoio, vereadora? Pediu, tanto ele quanto também o Isaac do Carmo. Foram, né, extremamente educados, cordiais, colocando a importância do nosso apoio nessa etapa, e nós fizemos as nossas exposições. E até então eu quero agradecer aos dois candidatos pela essa maneira com que se comportaram, cordial, compreensiva, com essa nossa postura nesse momento de optar pela neutralidade. O Isaac também apresentou ali as suas propostas, a sua maneira como ele vê a cidade para os próximos 4 anos, tanto ele, o que o grupo dele fez de proposta para Taubaté. Pediu até uma reunião com a executiva, mas né, nesse momento a nossa opção é pela neutralidade. A senhora vai ficar neutra, não vai apoiar ninguém? Sim. Definitivamente, ou de repente pode até, eu vou votar nessa pessoa, eu tenho que declarar o meu voto. Olha, Pedro, várias são as pessoas que me ligam. Então a senhora já definiu o seu voto? Não defini. Eu comecei falando isso. Não difícil. Definiu o voto. Não defini ainda. A definição do voto é a definição do apoio. Pois é, aí é que está. Ou a senhora vai ocultar a sua preferência? Nesse caso, até por respeito às pessoas, e até assim as minhas questões mesmo, né, do como analisar futuras, porque assim, uma coisa eu como cidadã, eu participar do processo, fazer a minha escolha. Outra coisa é a nossa responsabilidade como agente político. E quando eu pedi apoio, né, para o Mário Ortiz, é porque realmente eu participei de um projeto, acreditava nesse projeto, e é por isso que a gente pediu apoio. Então não adianta agora... Nós vamos ficar numa dúvida cruel, hein? Mas... será que a Poliana votou? Pois Pedro, mas as pessoas compreendem, porque muita gente me pede isso também. Não se manifeste, Poliana. Eu acredito no povo de Taubaté para fazer a sua escolha. Eu acredito também que o meu dever como professora aqui é orientar a população para que assista os horários políticos, busque conversar com os candidatos, saber das suas histórias de vida, do seu compromisso com os trabalhos sociais da cidade e compromisso com Taubaté. Acredite em um candidato, né? Goste do candidato, até para que você possa cobrar depois. Justo, independente da sua escolha. E assim, você sabe, o Pedro, para a gente é uma situação complicada, porque eu não participei da elaboração do projeto de governo, da proposta de governo, tanto do PSDB quanto do PT. Embora o diagnóstico de ambos, das necessidades da cidade, de todos os candidatos, são praticamente iguais, propostas muito parecidas, mas eu não participei desse processo. Agora, vereadora... Não vou fazer balcão de negócio nesse momento. Fala-se de que um vereador poderá ser convidado para ocupar uma secretaria abrindo uma vaga para um suplente. Isso é possível? Na política, na maneira como a gente visualiza, acho que tudo é possível, né? Essas coisas acontecem e vamos ver, se a pessoa tiver ali preparo, técnico, sensibilidade... Oi? Até em negociação de apoio? Negociação de apoio em que sentido? Uma negociação de apoio envolvendo... esse apoio envolvendo justamente isso, olha, eu apoio, meu vereador vai para uma secretaria, abre vaga para um vereador suplente do meu partido. Isso é possível dentro de uma negociação? Essas coisas acontecem, mas eu não acha certo? Eu não testemunhei isso.
Eu acho o seguinte, Pedro, como eu era pré-candidata a prefeita, o meu critério para um secretário de governo é, primeiro, o seu compromisso com o interesse público e, junto com isso, a sua capacidade técnica para desenvolver as ações. Hoje não dá mais para ser amador, não dá para ser fantoche numa secretaria de governo de uma cidade, de qualquer cidade, né, e de qualquer governo que queira fazer um trabalho sério. Tem que ter, sim, capacidade técnica para desenvolver os trabalhos e muita sensibilidade. Por quê? Você tem que tem que considerar todos os problemas que estão ali no seu entorno, mas você também tem que olhar para aquilo, fazer um diagnóstico preciso, estabelecer ali as metas, um cronograma de ações para que se aconteçam as coisas a favor do interesse público. E se você não tem preparo, você acaba dando cabeçada. Por mais que você tenha boas intenções, de repente você tem aí um histórico que permita, é porque de repente é médico, então é secretário de saúde. É porque é professor, vai ser secretário da educação. Olha, tudo isso, poxa, ser da área é algo interessante, mas você tem que olhar para essas pessoas e ver se essas pessoas têm algo que ela é muito importante para hoje, gestão. Se elas têm esse perfil de gestor, que é muito importante hoje numa secretaria, seja ela qual for. Agora 8h44, voltamos já. A primeira do Vale. Difusora. Resolva já seus problemas de câimbras, tendinite, reumatismo, osteoporose, artrite, artrose e acabe de vez com o estresse, insônia, cansaço físico e mental. Chegou Dolomita Dr. Cânio, suplemento mineral natural rico em cálcio e magnésio, aprovado pelo Ministério da Saúde e sem contraindicações. Ligue agora, 3931-1722 e na compra de um frasco você ganha mais um com cheque para 30 dias. Dolomita Dr. Cânio, 3931-1722. Programa Pedro Luiz, Difusora. Muito bem, estamos de volta entrevistando nos estúdios a professora Poliana Gama, vereadora reeleita na cidade de Taubaté. Vereadora, a Justiça tirou do ar propaganda política que fazia referência à Carminha da novela. A senhora assiste a Avenida Brasil? Olha, eu já assisti alguns capítulos lá, algumas partes, mas não dava tempo por conta da campanha, dando aula à noite. Então a gente fica sabendo aí, essa Carminha virou. Outro dia eu estava com a minha família, que absurdo, né? Nós fomos nesses espetinhos, e daqui a pouco o lugar parou e todo mundo batendo palma por conta que descobriram o segredo da Carminha. Tá vendo? Eu olhei e falei, gente, que coisa! Essa mulher tá parando. Parou no Brasil a Carminha, né? Que coisa! Pois é, e até está sendo utilizada em campanha política, né? Aparece ali uma referência da Carminha contra o candidato Otis Júnior, aquele Taubaté e tal. E houve um pedido na Justiça e a juíza acabou acatando, proibindo, né, o PT de utilização desta imagem, embora de ficção, proibido. O que a senhora acha disso? É uma novidade dentro da política, né? A senhora acha que a Justiça agiu bem, na sua opinião? Acredito que sim. Eu não pude, eu não assisti isso ainda, mas pelo que você me fala, o Pedro, o programa político, nós temos que estabelecer alguns critérios. E acredito que nesse momento, até pelo que eu peço e até pelo momento que eu vivo, nós queremos observar o quê? O histórico de cada candidato, o histórico real, os dados, né, que comprovam os feitos de cada um deles, a capacidade técnica, o programa de governo, as propostas que eles têm para os setores mais carentes aqui, na cidade. Eu recebi uma pergunta aqui pelo Facebook, perguntava justamente isso, né? Foi pedido de quem para tirar a Carminha, né? Foi do PSDB ou foi da Nina? Meu Deus. Realmente todo, né? Mas a senhora acha que a Justiça teria que agir realmente e isso não é permitido, não pode ser permitido em campanha?
Eu não sei, eu como fui candidata a vereadora, mas, né, eu entendo que o programa político tem que ter uma outra função. A função principal de colaborar com informações, com conhecimento, para que as pessoas façam a sua escolha. Um debate realmente de ideias, né? Pois bem, a gente vai ter debate agora nessa semana também, né? E acredito que é mais um momento para que a gente possa escolher. Pedro, nesse momento de segundo turno, às vezes tem muita gente, né? Eu lembro que quando eu recuei, adiei o projeto de prefeitura, muita gente, porque de certo ela está querendo negociar uma vice. E eu disse a todo instante, acho que você lembra disso, né? Não, vice eu não vou ser, ou eu sou candidata a prefeito, ou então, se tiver que adiar esse projeto, eu sou candidata a vereadora. Mais uma vez confirmou a nossa palavra. Eu não fui candidata a vice, porque o que me move não é a vaidade, o que me move é realmente servir a população de Taubaté com o conhecimento, com a minha experiência de vida e com essa sensibilidade de trabalhar em prol das causas sociais do interesse público. Então, novamente agora, daí começou outra conversa. Está se fazendo tudo isso porque depois vai se negociar no segundo turno. O nosso objetivo não é balcão de negócio nessa história toda, Pedro. Então, que fique bem claro, quando nós assumimos uma posição pela neutralidade, é porque ainda não temos a segurança devida, né? E que entendemos ser necessária para indicar alguém para que o povo vote. Infelizmente, a gente não tem ainda essa segurança nesses dois grupos. Tanto Pedro, que uma coisa interessante, eu até vou colocar aqui, em termos de votação, quando a gente observa o quadro, né, dessa última eleição, somando aqui os votos brancos, os votos, né, que o padre teve, o Mário também teve, mais os votos também das pessoas que não votaram, nós temos aí mais de 100 mil pessoas que, de certa forma, não optaram por essas duas situações, de PSDB e PT. É um número muito considerável, um número muito significativo e que revela que, de repente, por mais que tenha se chegado a essas duas opções, parece que não é uma opção da grande maioria. Certo? Lógico que aqui, 55 mil deixaram de votar, esse é o número que a gente tem aqui, se a gente estiver errado, né, que alguém aqui nos corrija devidamente. Foi menos, né, deu 40 mil votos, né, de pessoas, 40 mil pessoas deixaram de votar em Taubaté. Né? Aqui os números que a gente tem seriam esses, de 55 mil. Acho que somando, né? Eu acho que aí existe uma soma aí de votos. Dos nulos, dos brancos. Eu acredito que sim. A abstenção foi 20%, ou cerca de 40 mil votos. Pois algo também que pelo Brasil afora, a média é muito grande. Então, bateu um pouco mais que a média, né? A média no Brasil foi de 15%. Então, até proximidade aí do litoral, né? Feriado, o pessoal na quinta-feira preferiu viajar. A senhora aprovou a colocação de vidros de proteção na Câmara. Agora anuncia-se a retirada desse vidro. Não houve desperdício do dinheiro público? Olha, Pedro, primeiro o seguinte, quando foi colocados os vidros, não houve assim uma votação na Câmara, pelo menos eu não me recordo, para se colocar o vidro ou não, foi uma decisão da mesa diretora. Aí nós tivemos várias opiniões. Eu mesmo participei de algumas sessões um tanto que calorosas e que chegou ao ponto de, às vezes, a pessoa querer chegar ali a partir para uma agressão física com a gente ali, com algum dos vereadores. Com toda a crise que teve esse ano, não tirando a sua resposta, que eu acho importante a gente estar trilhando esse caminho que a senhora está percorrendo. Mas esse ano aí nós tivemos um burburinho político aqui, né, de muitas pessoas indo até a Câmara Municipal, ou seja, processo de cassação do prefeito. Se não tivesse aquela proteção, o pior poderia ter acontecido, na sua opinião?
Olha, se não tivesse a proteção, eu acredito que com certeza precisaria ali de um cordão, né, de isolamento com policiais. Polícia militar. Teria que colocar segurança, sim, por conta do calor do momento. E isso a gente consegue compreender muito bem, toda essa situação. Agora, que o vidro, por mais que tenha essas questões de segurança, e a gente compreenda também isso, mas por outro lado, Pedro, realmente é muito estranho a gente... Ele fere a liberdade das pessoas, né? Liberdade de expressão. Eu acho que não chegaria nem a liberdade de expressão, mas eu acho que a naturalidade, não sei, por exemplo, ontem teve uma sessão solene, do Dia do Professor. Você está fazendo uma sessão ali, mas as pessoas estão na galeria e tem aquele vidro. Sim. Então, a gente acaba se sentindo ali num aquário, acaba sentindo ali uma barreira. E que naquele momento não era preciso ter aquela barreira, né? Não é uma coisa que você não precisa ter isso sempre. Em certas situações, aquele vidro protege quem de quem? Uma boa pergunta. Dependendo da conduta do vereador, é isso. E também tem outras coisas, né, Pedro? A gente sabe que o vidro ele pode ajudar ali, né? Aprofundando aí na discussão do vidro. Pode ajudar naquele momento, mas e o depois? Né? Dependendo do assunto, da polêmica, você está exposto no dia a dia, na rua. Eu lembro que na época da comissão processante, eu tinha, assim, os meus assessores, minha família, eles não me deixavam andar sozinho pela rua. A senhora diria que o vidro não evitou a punição do eleitor, da população nos votos? Justo. Uma boa observação sua. Perfeito. O vidro não ajudou na reeleição, né? Vereadora, a senhora se considera uma liderança na Câmara? Quais outros dividem essa responsabilidade? Acho que todos ali têm a sua liderança, né? Depende do seu segmento. E a liderança eu encaro como algo concedido. Cada colega vereador, que dependendo de um projeto, quando a gente se reúne, a gente temos ali a nossa conversa, um ou outro vem, nos consulta. Então, a gente pode entender, puxa, nesse momento eu estou sendo uma liderança por conta de uma série de fatores que fazem com que eu colabore com o grupo, né? Com informações, com, né, dados precisos. Aí sim, eu ando, né, Pedro, por exemplo, eu tenho aqui um resumo de toda a questão de orçamento que nós temos para Taubaté em cada uma das pastas, e alguns outros dados que eu acho interessante a gente sempre se pautar. Então, em alguns momentos, sim, mas em alguns momentos, dependendo do projeto, se a gente não concorda, ou então, assim, se a gente não compõe com aquele projeto, vejo que isso não é tão, assim, latente. Uhum. Mas em alguns momentos a gente percebe, sim, e eu, assim, fico muito feliz de poder ajudar, de poder colaborar. Dos vereadores que foram eleitos agora, os novos vereadores, alguns já entraram em contato conosco, ofereci o meu gabinete, e aqui para quem ainda a gente não conseguiu conversar, né, e foi eleito, os nossos parabéns. E também aqui eu ofereço o gabinete para que já comece já a se entrosar, ver como que funciona. E é muito bom quando o pessoal procura. E daí, como que é isso? Questão de assessores, como é que você fez para escolher? Curso rápido? Oi? Um curso rápido? Seria uma espécie de um curso rápido. Mas o melhor vem pela frente, né? É o exercício diário da nossa função. Vai conhecer no dia a dia, né? Vai. Então, isso é muito bom. Ter esse diálogo é muito bom. É importante que tenha opinião própria, né, o vereador, como a maioria dos vereadores, graças a Deus, tem, né? Uhum. Tá ali não para votar porque uma liderança está pedindo, porque um grupo de pessoas, né, aí tomara que seja cada vez mais isso, né, Pedro? Em prol da população, né? Porque tem aquele ali que trabalha com compromissos assumidos com um grupo e tudo mais, que a gente sabe que em todo lugar
tem, não é aqui em Taubaté que Olha, tem, né? Mas para você se eleger, você tem que ter dinheiro. Aí, de repente, um grupo acaba facilitando isso e depois você tem que corresponder à expectativa desse grupo a dano de uma coletividade. Acontece isso, infelizmente, existe isso na democracia, né? Nós temos que primar também, penso eu aqui, que cada vez mais, se tivermos aí uma Câmara, né, vereadores com mandato independente... É verdade, ninguém está pedindo para dar uma banana para o grupo de apoio, né, mas que se leve a palavra consciente para esse grupo de apoio, né? E tem que mude ser. A cabeça de um grupo em prol da coletividade. Lógico. Agora, vereadora... Oi, pois não, vereadora. Eu sempre fui, às vezes, você é da base, agora é oposição. A minha conduta sempre foi por um mandato independente. O que é um mandato independente? Você tem que analisar o projeto, independente do P de partido que for, né? Você tem que olhar para o projeto. Se ele favorece o interesse público, se vai ajudar... Como que você vai ser contra? Não tem cabimento hoje, só porque de repente o prefeito, a prefeita não é do seu partido, não interessa. O que tem que estar em primeiro lugar ali é o interesse público e não o interesse pessoal, o interesse só de um pequeno grupo em detrimento de um todo. Isso então, não acontece, na política é ruim, né? Isso não tem cabimento. Agora, a vereadora Nilza do Jardim Maria Augusta, ela parabeniza a senhora pela homenagem feita, né, por ela na TV Câmara e gostaria que ela tivesse sido candidata a prefeita. Ela gosta muito da senhora. Dona Nilza, obrigada, viu? E ela pergunta se a senhora se afastou das atividades de professora no período de campanha. A senhora continuou recebendo os respectivos salários? Ela pergunta. Do quê? Que a senhora se afastou em virtude da campanha de reeleição. Se afastou das aulas. Não, então vamos explicar. O que eu entendi, a pergunta é isso. A senhora se afastou das atividades de professora no período de campanha. A senhora continuou recebendo os respectivos salários? Tá, então, dona Neuza, é o seguinte, além de ser professora na rede pública, eu também sou professora numa instituição privada, ou seja, numa faculdade particular que está aqui em nossa cidade. Então, são duas situações diferentes. Da rede pública, que o meu salário é pago ali com a soma dos contribuintes, e desse serviço eu já estou afastada sem remuneração desde 2010, tá? Então a gente tem pedido o nosso afastamento anualmente porque conflita o meu horário de trabalho com o horário de sessão na Câmara. Certo. Então é um afastamento sem remuneração. Então, logicamente que durante a campanha eu não recebi nenhum centavo por conta de estar afastada sem remuneração. Você faz opção da remuneração. Então, a opção foi o subsídio ali de vereador. E, no caso, a única coisa que eu mantive foram as minhas aulas, uma vez por semana, nessa faculdade, porque aí sim é uma escola particular. E eu trabalhei todos os dias, não faltei um dia e recebi. Então, assim, aí é uma outra situação que a lei me ampara para isso. É uma situação que cabe ao particular, de pagar ou não. E essa é uma instituição particular e a lei me ampara nisso. Se eu trabalho, eu recebo. Agora, realmente... receber, como é o que acontece hoje na prefeitura, essa questão do cabidão de emprego, que é um câncer, né? Eu encaro assim, dentro da prefeitura. Muita gente que recebe sem trabalhar, isso não tem cabimento mesmo, e é contra isso que a gente luta bastante. E tem muita gente, vereadora? Infelizmente, a gente tem... Só recebe? A gente tem um inchaço, e as denúncias vão chegando, e a gente tem aí, sabemos que temos ações por parte do Ministério Público nesse sentido, mais as nossas ações, mas falta pulso, muito pulso da atual administração e respeito com o público. A senhora dá graças a Deus de estar acabando? Olha, é muito triste essa situação, mas sim. Infelizmente, chegou a cidade, a sensação que a gente tem é que a cidade está largada, infelizmente. Vereadora, para encerrar com a senhora, quem está oferecendo a melhor proposta para a educação entre os candidatos, Ortiz ou Isaac? Puxa vida, Pedro, nós estamos analisando também com profundidade, porque,
veja bem, a escolha, a gente fica muito dividido. Você tem aí o histórico do PSDB com relação à educação no estado de São Paulo. Olhe para as escolas da rede estadual. Olhe para os professores da rede estadual em toda a situação de desvalorização que se encontra. Então, eu não olho mais só para o candidato, eu olho para o grupo, né, para esse grupo que está no poder há já um bom tempo. Então, nesse sentido, a gente tem aqui as nossas divergências. Como também, assim, do programa, já vi, ambos são muito parecidos em termos de proposta, mas tem essa situação. Um lado aí, mais ainda soma o problema com aí as denúncias do FDE, que a gente não tem ainda uma conclusão, mas nos preocupa bastante, porque é dinheiro da educação. Do outro lado, você tem o PT, embora tenha ali, né, tenha dito e diga que corrompeu com o atual prefeito, mas na composição do PT você tem ali todo um grupo que parte desse grupo deu sustentação para o atual prefeito. Então a gente observa também que está uma situação difícil. Como que esse grupo que deu sustentação para o atual prefeito, como que ele vê a educação? Então, é uma situação muito complicada dizer qual dos dois tem a melhor proposta. E digo mais, a proposta, você apresentar ali a sua sugestão é uma coisa, mas o como implantar é bem diferente. E você precisa de muita habilidade, conhecimento para fazer a coisa acontecer. Então, assim, aqui é o nosso apelo mais uma vez. Eu estou observando detalhadamente cada um dessas duas situações que se colocam para a gente, para que a gente possa fazer a escolha. Vereadora Poliana Gama, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigada, Pedro, e agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de poder conversar com você, com a população, e coloco o nosso mandato mais uma vez à disposição para que a gente possa trabalhar sempre junto com a população nesses próximos 4 anos que virão. Bacana. Entrevistamos então uma vereadora reeleita na cidade de Taubaté, Poliana Gama, do PPS. Muito obrigado pela presença.